Olá, alunos da Escola Topografia, tudo bem com vocês? Nessa aula, a gente vai estar trazendo aqui um assunto um pouco diferente. É também, sobre a criação de mapas, só que agora a criação de mapas baseado em regras. Vou mostrar para vocês aí como que está fazendo e o que que dá para a gente fazer, Quais são os tipos de mapas aí que a gente pode estar fazendo com esse tipo de regra, no caso. Então, para começar aqui, como que eu posso estar inserindo uma regra de classificação no meu mapa? Eu clico em propriedades, na minha camada. Aqui nesse caso eu aproveitei a classificação dos municípios conforme a população, que a gente já viu nas aulas passadas. E no tipo, aqui na aba simbologia, no tipo de simbologia, eu clico em baseado em regra. Como eu já tinha pré-classificado a minha camada a respeito da população, eu já tenho aqui uma regra previamente criada, Porque quando eu classifico algum dado de forma quantitativa, ele de certa forma já cria uma regra automática. Só que agora a gente vai estar criando a nossa própria regra. E o que é o mais interessante nesse tipo de criação de mapa, Eu posso estar, por exemplo, aqui, abrindo aqui a minha tabela de atributos e vendo a seguinte situação. Eu tenho aqui o campo área e o campo população. Eu posso estar unindo essas duas informações em uma única regra. Então, no caso do mapa quantitativo, a gente utilizou apenas, a coluna aqui da população. Ou seja, eu fiquei limitado a uma única coluna, a classificação em uma única coluna. Agora, com a regra, eu posso estar criando aí uma classificação que envolva tanto a área quanto a população. E é isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar criando uma regra de classificação onde classifique municípios acima de 40 mil habitantes, certo? E que tenha uma área acima de 300 quilômetros quadrados. Então, essa vai ser a nossa regra. Lembrando também que essas regras, podem se alterar conforme a necessidade de cada um. Eu vou estar fazendo aqui a critério de exemplo, para estar mostrando a função mesmo, como que ela funciona. Vocês vão ver que é bem simples. Então, eu vou estar fechando aqui e voltando aqui nas minhas propriedades. Baseado em regra, eu posso estar aqui eliminando, todos esses tipos de seleção aqui, porque já foi criado anteriormente e a gente quer criar outra agora. Vou estar adicionando a nova regra, o rótulo que eu quero dar para essa regra. Vou colocar aqui população e área. População e área, essa vai ser o nome da minha regra. No filtro, eu clico nesse símbolozinho aqui e abre para mim essa tela igual àquela de seleção por expressão. Eu clico em camadas do mapa, eu clico em campos de valores e eu quero aqui primeiro configurar, por exemplo, a minha área ou a minha população, tanto faz. Vou clicar primeiro em área. Já adicionou para mim aqui o campo área. Eu quero uma área acima de 300 quilômetros quadrados. Então, eu clico aqui em 300. Só que agora eu tenho que inserir aqui um operador. Qual operador? O operador maior, Vou aqui em operadores, como a gente já viu, e seleciono aqui o operador maior. Pronto, eu já configurei aqui a minha área. Lembrando que essa área aqui está em quilômetros quadrados por causa da minha tabela de atributos. Todos os dados da minha tabela de atributos estão em quilômetros quadrados, ou seja, toda a minha área lá está em quilômetros quadrados, como aparece aqui. Em seguida, eu tenho que colocar um outro operador, que é o AND, significa e, Então, nesse caso aqui, AND. E eu quero, estar selecionando também uma população maior do que 40 mil habitantes. Então, eu volto aqui no campo de valores, em população, e digito uma população maior do que 40 mil. Dou um OK e testo. Quando eu clico em testar, aparece a seguinte informação para mim. Foi selecionadas 72 feições, ou seja, então 72 cidades possuem uma área maior do que 300 quilômetros quadrados e uma população maior do que 40 mil. Eu clico em OK
Aqui eu posso estar selecionando a cor. Eu vou deixar essa cor laranja para ela destacar bem aqui no meu mapa. Clico em OK, aplicar. Então foram selecionados para mim aqui todos os municípios que possuem uma área maior do que 300 km² e uma população maior do que 40 mil. Contudo, percebam que os outros municípios foram apagados, né, da minha camada, porque eles não foram selecionados. Aí agora eu vou estar ensinando, né, como fazer com que esses outros municípios aqui também apareçam no seu mapa, sem que eles não estejam selecionados. Então, como eu vou estar procedendo com essa operação? Ou novamente em propriedades, já aparece aqui para mim a rotulação baseada em regra. Eu vou criar uma nova regra, e essa nova regra vai funcionar da seguinte forma. Eu vou criar aqui um nome para ela, primeiramente, o nome demais feições, e a minha regra vai ser o seguinte. Percebam que, na minha primeira regra criada, minha primeira regra de seleção criada, ela selecionou municípios com área acima de 300 km² e com uma população maior do que 40 mil habitantes. Só que alguns municípios ficaram sem a seleção. Quais municípios são esses? Municípios que não atingem, né, os requisitos, as condições da primeira regra. Mas quais municípios são esses? São municípios com área menor do que 300 km² ou uma área ou uma população menor do que 40 mil habitantes. Então, é justamente essa a regra que a gente vai estar criando. É uma regra, de certa forma, aí, diferente, inversa da primeira regra criada. Eu vou em campos e valores, vou configurar primeiro a minha área. Área, clico aqui em operadores, uma área menor do que 300 km². Insiro aqui agora um operador, que é o OR, ou seja, ou municípios que possuem uma população menor do que 40 mil. Aqui faltou o operador menor, então pronto. Área menor do que 300 km² ou uma população menor do que 40 mil. Clico em OK e clico em testar. Foram selecionadas para mim aqui, então, 781 feições, que são os municípios, né, que não preencheram o requisito da primeira regra. Clico em OK, OK e aplico. Posso aqui estar fechando e aparece para mim aqui os demais municípios que não tinham sido selecionados na primeira feição. Eu criei aqui uma classificação onde tem uma população maior que 40 mil e uma área maior que 300 km². E aqui as demais feições. Essas feições que foram selecionadas aqui agora, eu posso estar alterando aqui a cor do preenchimento, posso estar importando aqui uma amostra de cor, ou, por exemplo, eu posso estar trazendo, né, cores de fora, como o software Color Brew, como que a gente já viu nas aulas anteriores. Eu posso estar mudando, né, que alterando, personalizando as minhas cores aqui conforme a minha necessidade. Esse tipo de mapa, esse tipo de classificação é um tipo de classificação mais robusta, onde possibilita você tratar assim melhor os seus dados e você meio que de forma automática seleciona todos os municípios de interesse seu ou feições, né? Não quer dizer que seja municípios ou cidades ou países. Pode ser, por exemplo, fenômenos da natureza, como por exemplo chuvas, índice pluviométrico, desmoronamento de terra. Então, isso aqui, esse tipo de seleção aqui, baseado nos dados que você tem, você pode estar realizando a seleção aí de forma baseada em regra. Então, que é um tipo de seleção aí um pouco mais complexa e que pode, né, te ajudar bastante, dependendo do que você pretende estar criando, dependendo do mapa aí que você esteja criando, isso aí vai te ajudar muito. Então, foi isso, pessoal. Essa foi a nossa aula sobre mapas criados, né, baseado em regra. Espero que todos tenham gostado. Espero que tenham entendido as regras que eu criei. E caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente que a gente vai estar respondendo. Então, muito obrigado pela atenção de todos e até uma próxima aula.